Vamos ver a segunda política. Política 2, incentivos ao investimento. Suponha que o Congresso aprove uma mudança tributária que tenha por objetivo agora tornar o investimento mais atraente. Então agora a ideia é tornar o investimento mais atraente, tomar empréstimos e financiamentos mais atraentes. Essencialmente é isso que o Congresso faz quando cria um crédito tributário para investimento, como acontece de tempos em tempos. Um crédito tributário para investimento concede uma vantagem tributária a qualquer empresa que construa uma nova fábrica ou compre um novo equipamento. Vamos considerar os efeitos de tal mudança tributária sobre o mercado de fundos de empréstimos, como ilustra a figura 3. Daqui a pouco, nós voltamos aqui para a figura 3. Primeiro, a lei afetaria a oferta ou a demanda? Então, se afeta o lado do investimento, o lado do investimento refere-se, portanto, aos tomadores. Tomadores significa afetar a curva de demanda. Como o crédito tributário recompensaria as empresas que tomam empréstimos e investem em novo capital, isso alteraria o investimento para qualquer taxa de juros dada e, portanto, mudaria a demanda por fundos para empréstimos. No entanto, como o crédito tributário não afetaria o montante que as famílias poupam para qualquer taxa de juros dada, ele não alteraria a oferta de fundos para empréstimos. Segundo, em qual direção a curva de demanda se deslocaria, considerando que créditos para investimento resultam em mais investimento? Como as empresas teriam um incentivo para aumentar o investimento a qualquer taxa de juros, a quantidade demandada de fundos para empréstimos seria maior que qualquer taxa de juros dada. Portanto, a curva de demanda por fundos para empréstimos se moveria para a direita, como mostra o deslocamento de D1 para D2 na figura. Daqui a pouco nós observamos a figura. Terceiro, vamos examinar como o equilíbrio mudaria. Na figura 3, a maior demanda por fundos para empréstimos eleva a taxa de juros de 5 para 6. Lembrando que aumenta a demanda por novos empréstimos, mas a quantidade de poupadores que vão ofertar mais recursos não aumenta na mesma velocidade. Portanto, mais demanda significa que o preço do dinheiro ele vai subir, relembrando lá a lei da oferta e a lei da demanda. Essa mudança, portanto, e a maior taxa de juros, por sua vez, eleva a quantidade ofertada de fundos de empréstimos de 1.200 bilhão para 1.400 bilhão, à medida que as famílias respondem aumentando o montante que poupam. Essa mudança no comportamento das famílias é representada aqui como um movimento ao longo da curva de oferta. Portanto, a conclusão é: se uma mudança na legislação tributária incentivasse um maior investimento, o resultado seria uma taxa de juros mais elevada e maior poupança. Então, veja qual é o resultado. Agora vamos ver isso, o efeito dessa política, graficamente. Aqui na figura 3 temos o seguinte: os incentivos ao investimento aumentam a demanda por fundos para empréstimo. Então veja, se a aprovação de um crédito tributário para investimento incentivasse as empresas a investir mais, a demanda por fundos para empréstimos aumentaria. Como resultado, a taxa de juros de equilíbrio aumentaria e a taxa de juros mais elevada estimularia a poupança. Isso aí seria num segundo momento. Então, eu crio incentivos aos investimentos, incentivos tributários ao investimento, mais pessoas, mais empresas vão investir na atividade produtiva. Isso vai fazer uma pressão sobre a oferta de recursos, porque a demanda é maior, o que vai aumentar a taxa de juros. Mas, num segundo momento, taxa de juros maior incentivaria mais poupadores a poupar. Aqui, portanto, mas aí seria num segundo momento. Aqui, quando a curva de demanda desloca-se de D1 para D2, a taxa de juros de equilíbrio aumenta de 5% para 6%,
e a quantidade de equilíbrio de fundos para empréstimos poupados e investidos aumenta de 1.200 bilhão para 1.400 bilhão. Então vamos lá. Então nós temos mais uma vez a curva de oferta e a curva de demanda. Agora, um incentivo fiscal, tributário, sobre o investimento. Aumenta a demanda por dinheiro, mais empresas vão procurar dinheiro. Portanto, isso desloca a curva de demanda para cima, para a direita, para cima, representando, portanto, um aumento da solicitação de novos empréstimos. Mas como a curva de oferta permanece a mesma, para ofertar essa quantidade de 1.400 bilhão, os poupadores vão querer uma taxa de juros maior, portanto, essa taxa de juros aumenta. E aí, se tivesse aqui a consequência dessa curva, nós teríamos um deslocamento da curva de oferta, porque mais pessoas iam poupar, portanto, sobraria mais dinheiro no sistema, o que deslocaria a curva de oferta, mas aí, como o autor não colocou aqui, nós não vamos abordar essa questão. O que é importante, portanto, ver aqui? Primeiro, um crédito tributário para investimento aumenta a demanda por fundos para empréstimos. Eu desloco a curva de demanda para cima e para a direita. Segundo movimento, para emprestar mais dinheiro para esta demanda, significa que os poupadores vão querer uma taxa de juros maior. Então, o ponto que tangencia a curva de demanda e a curva de oferta dará um juros de 6%. E, consequentemente, isso também desloca a quantidade de fundos para empréstimo que se estabelece agora neste novo equilíbrio. Portanto, isso revela que quando você tem um incentivo à demanda, você também vai produzir, portanto, um deslocamento em uma das curvas. Então, esse seria o efeito na poupança e no investimento, quando mais uma vez você tem um incentivo, só que agora um incentivo do lado da demanda. No primeiro gráfico, na figura 2, nós vimos um incentivo fiscal tributário do lado da oferta. Nesta figura 3, estamos vendo um incentivo fiscal do lado da demanda. Então, se você está com dificuldade de entender esses movimentos, volta mais uma vez o vídeo, assiste quantas vezes for necessário, copia o gráfico, percebe qual é as etapas da explicação para que você note a diferença entre esses dois movimentos, ok? Então, este aqui é a segunda política apresentada. Agora, a política 3.